E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Família para você. Bem, tô indo aqui jogar o lixinho fora e ao mesmo tempo também vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês antes da gente sair daqui e partir para Charlotte. Tem havido muitas conversas assim entre eu e os meus inscritos, né? Entre eu e vocês, não todos, mas muita gente sempre tem uma duvidazinha sobre quanto custa morar nos Estados Unidos, né? Tem sempre aquela pergunta assim sobre aluguel, sobre casa, sobre terreno, sobre, né, o custo de vida para se morar nos Estados Unidos. Eu vou dar para vocês uns insights assim. Eu estava ontem sentado no computador e eu estava meio que dando uma pesquisa assim, pensando um pouco, né, como eu poderia... Desculpa, gente, mas eu tô entrando aqui na pista aqui e fazendo vídeo ao mesmo tempo. Só eu mesmo. Mas eu tava assim tentando pensar no que dizer para abranger, né, geral, sem que seja assim só particular da onde eu vivo, porque eu vivo aqui na Carolina do Sul, então não tem como eu falar por todos os Estados Unidos, mas eu vou tentar passar assim uma base assim do que eu sei, do que eu vejo, né, do que eu vivo. Por exemplo, moradia, vamos começar por moradia, né? Se você vai morar em uma casa, né, própria, ou se você vai morar de aluguel. O leque de opções é muito grande para quem vai morar de aluguel ou vai comprar uma casa, mas os pagamentos, né, da casa e o pagamento de aluguel, o gasto com aluguel, pode ficar quase a mesma coisa, dependendo, né, claro, da localização do imóvel, dependendo da... Tem um barulho aqui. Então, dependendo da localização do imóvel, dependendo do tamanho do imóvel também. Então, eu acredito, por tudo que eu já vi até hoje, eu moro aqui há 9 anos, pode contar aí com um aluguel entre 800 e 1.500 dólares por mês. E se você for comprar uma casa e for financiar essa casa, creio também que o financiamento vai ficar entre 800 e 1.500 dólares por mês, dependendo, né, de quão grande é a sua família, se você quer, né, quantos quartos você precisa ter para sua casa. Enfim, as variantes são várias, são muitas, mas eu creio que se você quer morar, né, nos Estados Unidos, a média de preço vai ficar nisso aí, vai ficar entre 800 e 1.500, independente se você quer comprar ou se você quer alugar. Agora, as vantagens e as desvantagens de você alugar ou de você comprar uma casa, aí já seria um outro vídeo, porque existem muitas vantagens de ter uma casa e existem muitas vantagens de estar morando de aluguel, dependendo, conforme for, né, os seus pensamentos, né, os seus planos. Tem muita gente que às vezes prefere estar morando de aluguel, tem outros que já são felizes tendo o seu próprio imóvel, né? Então vai depender muito da profissão da pessoa, vai depender muito se você vai estar temporariamente trabalhando para uma empresa num lugar, de repente você vai ser deslocado, né? Agora, quando você sabe que você vai ficar fixo, né, morar ali fixo, então de repente é uma boa ter o seu próprio imóvel. Então é isso aí, eu queria só falar sobre preço, variação do preço. Vai variar de 800 a 1.500 dólares dependendo da onde você vai morar. Agora vamos partir para o outro, que é a alimentação. A alimentação, você depende de pessoa para pessoa, família para família, né? Tem famílias que comem mais em casa, tem outras que comem mais em restaurante. Se você comer muito em restaurante, né, você e sua família, a despesa vai aumentar bastante. Se você procurar fazer comida em casa, com certeza a sua despesa de alimentação vai diminuir bastante. E eu diria assim, uma família de 4 pessoas, né, 2 adultos e 2 crianças, vamos colocar aí 300 dólares por semana. Esse é o meu cálculo básico do que eu fiquei pensando ontem, e creio que é uma média por aí, 300 dólares de compra por semana. Agora, é o que eu falei, se tiver essa variante muito intensa, né, de
ir em restaurante, muitas vezes, porque os restaurantes aqui, eles parecem ser mais baratos do que no Brasil, né? Mas aí a tendência da pessoa, quando vai a restaurante, quer ir não só uma vez, né? Mas quer ir várias vezes. Então aí é onde pode ficar, né, uma conta um pouquinho salgadinha quando você faz esses cálculos levando para o final do mês. Por exemplo, se você comer num restaurante, isso é uma pessoa só, tá? E gastar em média $10, que é o preço médio de um prato de restaurante aqui, faça as contas, 10 vezes 30, $300 só para uma pessoa. Então você já teria essa despesa de $300, que seria já uma compra básica, né, para uma família média durante uma semana, $300. Então aí você vai agregar aqueles $300 às suas despesas no final do mês. Então eu acho que em média, para uma família de 2 adultos, 2 crianças, eu colocaria de $300 a $500 por semana, dependendo do que você precisa comprar, os itens, né? Você compra o seu mercado que você vai. O Walmart não tem os menores preços, é bom fazer pesquisa, né? Pesquisar antes. É bom também dar uma olhada em cupons. Cupons diminui bastante os seus gastos com compras. É incrível quanto você pode economizar usando cupons. Beleza, pessoal? Agora, dependendo, se você tiver filhos pequenos, aí vai complicar um pouco por causa do item creche, né? E creche aqui nos Estados Unidos também é um pouquinho carinho, mas eu vou te dar um preço assim médio, né? Se você tiver criança, o carro dormiu aberto, agora eu tô com mosquito aqui dentro. Se você tiver criança, né, que tá numa faixa etária que precisa de creche, então uma creche como a gente chama aqui, daycare, o dia todo, né? Por exemplo, de 6 da manhã às 6 da tarde, é uma média. Tá na faixa de $150 por semana a $200 por semana. Você encontra aqui na cidade. Porém, para crianças pequenininha, né, está havendo um problema para uma fila de espera. Então, se você puder colocar seu nome numa fila de espera, né, é bom, porque pode ser que você não consiga vaga numa creche para uma criança assim, que é o que a gente chama aqui de toddler, né? Que está entre 1 e 3 anos, por aí assim, 1 e 4 anos. Quando chegar a 4 anos, pode até ir para o colégio, já começa a ir para a escola, né? O prézinho lá, o que seja. Mas você não vai estar em casa, a sua esposa não vai estar em casa, aí vocês vão precisar de alguém, né, para suprir essa necessidade, ou do ônibus já deixar direto numa creche, numa creche que tem um programa depois da escola. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Então é isso, se você tiver criança de 1 ano a 3 anos, então você tem que pensar nisso, ou talvez contratar alguém, não é, para tomar conta dessa criança, ou receber a criança em casa, porque você está trabalhando, né? Porque geralmente o marido e a esposa trabalham, então aí tem esse problema, pequeno problema aí da criança, né? Que aí já vai gerar mais gasto dentro do seu orçamento, né? Gasto ou com creche o dia todo, o que poderia ser de $150 a $200 por semana, ou poderia ser somente depois da escola, o que o pessoal aqui chama de, como é que se chama? After School Program, um programa depois de escola, uma tradução livre aí. Então deve custar menos, eu não sei quanto custa, mas eu sei essa outra parte porque a minha filha trabalhou uns 6 meses atrás, ela trabalhou durante 2 anos, eu acho, numa creche. Então eu perguntei a ela me falou. É uma creche de tamanho médio, mais ou menos aqui. E lá eles pegavam as crianças de 6h30 da manhã e ficavam com as crianças até 6 da tarde. Se isso servir para vocês aí, né, de alguma curiosidade. Eu mesmo não sabia, eu pensava que seria de 8 até as 5 da tarde, né? Mas ela me disse que era de 6h30 às 6 da tarde, ok? Então, se você tem filhos menores, mas eles podem ficar sozinhos em casa, é bom também você dar uma olhada na lei, né? Nas leis, da onde você está morando, onde você vai morar, porque pode existir uma lei estadual, uma lei do condado, uma lei da cidade, onde você não pode deixar crianças
de tal faixa etária, né, desassistida em casa, né, sem uma supervisão adulta em casa. Então, de repente, pode dar problema, né, você ir para o trabalho, a esposa ir para o trabalho e uma criança ficar desassistida em casa, e daí, de repente, se alguém te denunciar, e você tá com um problema em relação a isso, né? Então, é um detalhe, assim, para ser pensado, né? Eu não sei, eu não poderia dizer assim, né, quais são as leis, porque, né, são 50 estados. Então, acho que cada estado tem a sua própria lei. Os legisladores, eles já fizeram alguma coisa que pensaram nesses menores, né, que ficam em casa desassistidos, é assim que a gente chama. Então, preste atenção nisso, porque isso pode também encarecer o seu custo de vida nos Estados Unidos. E vamos falar sobre outros pormenores, né? Como tipo aparelhos eletrônicos que você vai querer comprar ou vai precisar comprar, manutenção de eletrodomésticos. Eu já falei 1 trilhão de vezes aqui nos meus vídeos, por exemplo, se quebra alguma coisa em casa, aí você liga para a empresa mandar um técnico consertar eletrodomésticos, já pode aguardar uma continha de mais de $150. Então, é o que eu sempre falo nos vídeos: se você puder aprender o máximo que você puder aprender para fazer a sua própria manutenção nos seus eletrodomésticos, isso aí é uma coisa muito legal aqui nos Estados Unidos, muito legal mesmo. Consertar computador, saber reinstalar, saber fazer um upgrade de memória, trocar um hard drive, essas coisas, porque senão você vai pagar, e aí isso vai sair do seu orçamento e vai pesar mais, né, no seu bolso, né, e vai, enfim, aumentar um pouquinho mais aí o seu custo de vida. O número 5 aqui que eu separei aqui seria sobre transporte, né? Se for uma família, igual já estou falando nesse vídeo, uma família que tem 2 adultos e 2 crianças, né? Então esses 2 adultos vão trabalhar, precisam de 2 carros, né? E o seguro para esses 2 carros vai estar a partir de $150 por mês. Então você vai anotando aí o que eu estou falando: $150 por mês, né? $1.500, $1.800 por ano. Eles parcelam, né? Os seguros parcelam, você pode pagar assim toda semana ou de 15 em 15 dias, e aí deixa um débito automático, você pode fazer um débito automático. E a faixa é essa para você pagar de seguro, né? Que é o que pesa mais em carros aqui, né? E a gasolina, pelo menos aqui no meu estado, tá $2,10 o galão. Um galão tem 3,75 litros, né? Então aí você tem que fazer a conversão, tem que ver quanto vai custar, né, 1 litro de gasolina, e o quanto você vai gastar de gasolina vai depender, claro, né, da distância da sua casa para o trabalho todo dia. Você dirige meia hora, você dirige 1 hora, você dirige 20 minutos. Então, é isso aí. Mais ou menos os gastos aí com carro, eu creio que seja isso. Se for carros assim que tem baixo custo de manutenção, né, que eles não são um carro muito antigo, né, a manutenção é tranquila, né? No máximo, se você rodar aí 1 ano, 2, se for carro assim, num ano assim mais novo, você vai gastar mais com pneu mesmo, com troca de óleo e essa manutenção básica, porque praticamente vai ser difícil você estar andando com o carro em rua esburacada, né? Vai ser asfalto o tempo todo, e se cuidar bem do carro, usar bem, né, ser tranquilo com o carro vai durar bastante. É isso aí. Agora um outro tópico seria a saúde. Saúde é uma coisa que mas pega muito aqui nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, aí eu tava passando mal, né? A esposa foi pro trabalho, aí falei com ela: se eu continuar passando mal assim, eu vou chamar a ambulância para me levar pro hospital. Ela falou: pensa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes antes de você chamar uma ambulância, hein? Porque eles cobram $700 para te levar no hospital. E quando você chegar lá, mesmo você tendo plano de saúde aqui nos Estados Unidos, você ainda vai ter uma conta salgada para ser levado de ambulância para o hospital e ser atendido na emergência, né? O preço é salgado, mesmo você tendo plano de saúde. Então, resumo da ópera: eu fiz a extração da vesícula, mas nunca liguei para a ambulância, que eu morri de medo de pagar $700 por uma ambulância. E ainda mais quando você chegasse lá, né, no hospital,
tal emergência. Então esse é o problema da América, tá? Entre várias outras coisas, esse é um problema assim que realmente atrapalha, pelo menos para quem não tem uma saúde boa. Então, se você precisar de dentista, se você precisar fazer cirurgia, se você precisar de cuidados médicos, né? Tiver problema de coluna, joelho, problemas que você tem que usar medicamento contínuo, que você tem que fazer exames regulares, você tem que fazer tratamento para alguma coisa, aí o seu custo de vida na América vai aumentar substancialmente, vai aumentar bastante, porque eu costumo dizer que a América ela é feita assim para quem tem corpo perfeito. Para quem já tem problemas médicos, a conta vai ser salgada. E eu separei aqui quanto custa os planos, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, né? E os planos, eles, assim, um bom plano aqui para uma família de 4. Vou ligar esse carro aqui de novo, já está começando a esquentar. Para uma família de 4 seria uma faixa aí de $700 por mês, né? Mas mesmo assim, os planos nos Estados Unidos, eles não cobrem tudo, eles só cobram 80%. Então você vai ter que arcar com 20% em média de uma cirurgia, de um tratamento hospitalar, né? Aí existem os exames, existem as consultas. Então eu não tenho aqui todos os gastos porque as variáveis são muitas, né? Aí cada caso é um caso. Mas se você tem uma saúde regular, se você não precisa ir a médico constantemente, e se, graças a Deus, você não se envolver em nenhum acidente grave, né, que venha prejudicar muito você, ou se você não é cometido de uma doença grave, muito possivelmente você vai estar tranquilo na América. Agora, se tiver problema de saúde, não vai estar, e tem que ser ponderado tudo isso. Qual é o problema de saúde que você tem? Por exemplo, uma cirurgia de retirada de vesícula no hospital aqui perto está custando $20 mil. Só uma retirada de vesícula. E tipo assim, você paga 20% disso, então são 4 mil. Ainda é uma continha, né? Um pouquinho salgadinha. Mas os hospitais também trabalham com você. Eles têm um departamento financeiro e eles parcelam também esse débito aí, essa dívida, né? Por exemplo, o hospital que eu vou, que eu ainda até devo alguma coisa, você pode parcelar a sua dívida, né? Vamos supor, você tem aí, sobrou $5 mil para você, aí você fala, poxa, tá ruim de eu pagar agora e tal, minha situação não tá legal, eles vão te mandar pro setor financeiro, e aí no setor financeiro você fala, eu só posso pagar $50 por mês, e eles vão aceitar, tá? Pelo menos esse hospital aqui vai aceitar. Agora, cada caso é um caso, cada hospital trabalha de uma forma, né? Tem uma diretriz diferente. E por aí vai. Agora deixa eu falar um pouquinho de dentista. Por exemplo, eu soube de uma pessoa que a ponte, acho que é a ponte, né? Ou a coroa, não sei, saiu do dente aqui atrás. O dentista cobrou $2.500 só para recolocar essa coroa no lugar. E você tem que dar uma entrada de 1.000, né? Antes deles botar a mão na sua boca. E depois pagar o restante assim que você terminar. Aí tem também empresas que financiam, tá? A sua vida, né, financeira nos hospitais ou nos dentistas. Então é bom você procurar sobre isso também. Eles te dão um financiamento para você pagar em 6 meses sem juros. Se você demorar mais de 6 meses, aí você vai começar a pagar juros. Gente, eu queria só fazer esse bate-papo aqui rapidinho com vocês, tá? Para esclarecer alguns pontos que muita gente me pergunta. Então, com esse bate-papo aqui, tá? Espero que vocês estejam aí com caneta na mão. Se não estiver, vai lá, pega a caneta, volta de novo no vídeo e vai vendo os pontos lá, que é muito interessante, que eu botei aqui, que a maioria dos tópicos que eu converso aí com um e outro aí no meu Facebook, através do canal, tá bom? Aqui é o JC, obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, faça seu comentário aí sobre o que eu falei, vê se tá legal, bota aí a sua ideia aí para eu poder ler depois. E eu espero que você tenha um ótimo final de semana. E aqui é o JC com mais um vídeo para você. Bye!